E hoje o nosso testemunho aqui é para você. Você não foi escolhido por acaso. Deus conhece o seu propósito, prepara o seu caminho e chama aqueles que estão dispostos a obedecer. Esse testemunho é para você. Acompanhe aí. Deus fez a mulher dentro do homem, no peito dele. Abriu o peito dele. Fez um sacrifício de abrir conhecidas, coisas sobrenaturais. O que não é visível, o que é Joe é de outro mundo. Jesus ensinava através de parábolas. E quando eu bato o olho nas parábolas, eu vejo chaves espirituais. Para você entrar por essa porta, aqui não, porque é uma porta de conexão, mas a porta de entrada desse templo, ela tem uma chave específica. Não é qualquer chave que abre a porta desse templo. A chave da sua casa, por exemplo, não abre essa porta. Então, são coisas que você aprende na palavra que vão abrir uma porta e você vai adentrar, e tudo isso porque você tinha uma chave para entrar. Assim é o mundo espiritual. Ele te dá uma chave e quando você entra com aquela chave, você começa a entender o que você não entendia da palavra. Você começa a ver o que não via, por causa daquela chave que abriu aquele momento do mistério do reino dos céus para você. Por isso as parábolas são importantíssimas, importantíssimas. E é com uma parábola que eu quero começar a pregar. Está em Mateus 22. É a parábola das bodas do rei preparando o casamento do filho. A parábola das bodas. O casamento é tão importante para Deus. É tão importante para Deus. É tão importante para Deus. Que Ele usa o casamento. Eu estou vendo que vai ter um encontro de casais aqui, uma reunião. Que Ele usa o casamento para tipificar o encontro de Jesus com a igreja. O casamento é um modelo que Ele usa para falar de Jesus à igreja. Ele não só fala, eia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, quando fala do encontro da igreja com Jesus nos ares. Mas Ele criou o homem e a mulher para anunciar Jesus e o casamento. É um mistério tão grande isso. Ele não formou dois bonecos do pó da terra. Ele formou um só. Adão é um ser singular. Depois que ele formou tudo, ele formou Adão. Um ser singular. Não eram dois, eram um só. E quando fala da criação de Adão, da genealogia de Adão, ele diz assim: o dia em que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, o criou. O é singular. Adão é um. Mas em seguida ele diz macho e fêmea, os formou. O singular virou plural. E os abençoou. E deu a eles, o nome de Adão. Então, Adão é o nome dos dois. Vou repetir. Gênesis 5. O dia em que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, o formou, é singular, singular. Os abençoou, virou plural. E deu a eles, o nome de Adão. Como assim? Era um, virou dois? Tem tradução que diz, no dia em que Deus criou a humanidade, macho e fêmea formou. No dia em que Deus criou Adão, macho e fêmea formou. Depende da tradução, mas todas elas dizem dessa forma. Macho e fêmea formou e os abençoou. Se começar com humanidade, no dia em que Deus criou a humanidade, a imagem e semelhança fez, macho e fêmea fez, e os abençoou e deu o nome de humanidade. Então a palavra Adão é o protótipo 01 da humanidade. E ele fez os dois juntos. Ele fez um ser só. Adão olhava à sua volta e não encontrava um correspondente do outro sexo, como ele via os animais terem. E ele não encontrava por quê? Porque estava dentro dele. Dentro dele. Um dia Deus fez cair pesado sono sobre Adão, abriu seu peito e tirou uma parte lá de dentro. Não foi só costela. Tirou uma parte lá de dentro, transformou. Transformar é dar nova forma, não é criar. E devolveu. Quando devolveu, ele disse: osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E a frase continua: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Espera aí.
Tem alguma coisa que não combina. Adão não sabe o que é pai e mãe. Adão só sabe o que é o pó da terra e Deus. Ele é o protótipo 01, Deus o formou do pó da terra. Por que ele fala deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher e serão os dois uma só carne? Porque ele está como o primeiro profeta da Bíblia. É boca de Deus nessa hora. Ele não sabe o que é pai, não sabe o que é mãe. Mas Deus usa a boca dele para a primeira profecia bíblica, e é para falar sobre casamento. Por que eu sei que não é Adão que é uma profecia? Porque em Mateus 19, quando os fariseus vão apertar Jesus a respeito do divórcio, e pergunta para ele: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde: não viste o que disse o Criador desde o princípio? Não viste o que disse o Criador? Não viste o que disse o Criador desde o princípio? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher e serão os dois uma só carne. Então não foi Adão quem disse, foi Deus. Então Adão é o primeiro profeta bíblico. É uma profecia bíblica. Guarda essa palavra, é uma profecia, uma profecia, uma profecia. O casamento é um sinal profético. É um sinal profético da unidade da igreja com Jesus. Quando o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, fala sobre casamento marido-mulher: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, deu a vida por ela. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como a igreja ao Senhor. Parece que ele está falando de casamento. Mas quando termina, ele diz: grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Eu não estou falando de casamento, eu estou falando de Cristo e a igreja. Então, o casamento já foi feito, tipificado, feito para apontar o encontro de Jesus com a igreja. Eu estou fazendo esse preâmbulo porque eu vou falar de um casamento aqui. Deus fez a mulher dentro do homem, no peito dele. Abriu o peito dele. Fez um sacrifício de abrir o peito dele, para lá de dentro tirar uma esposa. Ele estava fazendo um ato profético. Ele estava anunciando para a humanidade que um dia ele colocaria o filho dele na cruz, e do peito de Jesus ele tiraria a noiva, a igreja. E o casamento é tão importante para Deus que o encontro de Jesus com a igreja é tipificado por um casamento. E essa parábola fala desse casamento. Mateus 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: eu vou contar a parábola, depois você lê em casa. Vamos contar, vamos ganhar tempo. O rei faz a festa para o casamento. O rei aqui é o Deus Pai. Prepara a festa, prepara as bodas. Manda matar novilhos, manda matar bois, e envia homens para convidar as pessoas. Algumas pessoas não deram importância. Outras mataram aqueles que foram convidados. E outras aceitaram. Ele está falando daqueles que escuta a verdade do Evangelho, que fala de Jesus à igreja e não dá importância. É a primeira turma. É uma historinha só. Os outros que mataram são aqueles que matam os missionários no campo missionário. São os países de oposição aos pregadores da palavra. Porque o império das trevas também influencia no mundo natural aqueles que vão querer destruir a igreja, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Gostei do amém. E os outros aceitam o convite. Termina o culto, entrega a tua vida para Jesus, vem para Jesus, aqui a sua vida vai melhorar. E ele entrega a vida, levanta a mão, aceita. É até um absurdo para mim, porque eu tinha que falar: Jesus, me aceita, não é eu que vou aceitar o Senhor, a encrenca sou eu. Mas a gente faz isso, aceita Jesus. E aí a sala do banquete ficou cheia. Está falando da festa das bodas do Cordeiro. E aí, quando está pronta a festa, o rei entra. E ele vê um homem que não estava com vestes nupciais. Ele chega e pergunta: como entraste aqui sem veste nupcial? O que é veste nupcial? Veste branca. Você nunca viu uma noiva entrar com chocolate, com mostarda, com molho de tomate, com molho de carne? E ele chega para aquele convidado e fala: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Amigo.
Às vezes até cantava no culto: eu sou amigo de Deus, amigo de Deus, amigo de Deus. E o homem emudeceu. Por que ele emudeceu? Porque ele sabia que tinha que estar com vestes limpas. Ele sabia que ele tinha que se santificar. Ele sabia que, além de ser salvo, ele tinha que ser santo. Ele aprendeu isso na igreja. Ele aprendeu tudo aquilo que Deus não gosta, tudo que é abominação. Ele aprendeu as leis. Não faça isso. As leis de Deus são proteção para o homem. Não tem o intuito de limitar o homem, mas tem o intuito de preparar o homem para essa festa. O não é para evitar que o império das trevas entre. Toda vez que um homem não obedece o Senhor, ele faz o que Deus disse para não fazer, ou ele não faz o que Deus disse para fazer, ele abre a porta para o mundo espiritual. Portas, sim, portas. Aprendemos legalidade, aprendemos tanta coisa, mas a palavra de Deus é porta. Adão fala para Caim: o pecado jaz à porta, te cumpre dominá-lo. Deus fala: se você pecar, você vai abrir uma porta. Você que tem o controle de abrir ou fechar a porta. É você que tem. O inimigo não entra pela porta se você não abrir. É isso que Deus está falando para Caim. O pecado jaz à porta, te cumpre dominá-lo. Quem abre a porta para o inimigo entrar? O homem. Como? Pelo pecado. Mas ainda bem que também tem alguém do outro lado da porta que está doido para entrar. É Jesus. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Se você abrir, se você abrir, se você abrir, se você abrir. E eu vou entrar em sua casa. Casa é família. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus ordena para a família. Eu fiquei tão feliz quando eu vi estúdio de criança aqui. Vocês estão prosperando, eu estou gostando. O homem abre a porta para o inimigo, ou abre a porta para Jesus. É o homem que abre. Por que o homem pode fazer isto? Porque ele tem o domínio da terra. O dia em que Deus fez o homem, depois de fazer tudo, em Gênesis 1:26, está escrito também, disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E tem ele domínio.